e agora analisando especificamente os critérios de julgamento das propostas que estão previstos na Lei 14.133, tá? Eu fiz essa referência aqui aos tipos de licitações lá da 8666, porque esse mesmo assunto, com algumas poucas diferenças, era tratado na 8666 com o nome de tipos de licitação, tá? E aí mudou, agora mudamos esse nome, é critério de julgamento, que é um nome muito melhor, inclusive, esse da 14.133, beleza? Porque tipo de licitação confundia com modalidade de licitação, era bem ruim, beleza? Critério de julgamento é bem melhor e é exatamente isso que é. É o critério pelo qual a administração pública escolhe qual é a melhor proposta, ok? Então vamos lá. Artigo 33 da lei vai falar o seguinte: o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, já tinha lá na 8666, maior desconto, esse não tinha na 8666, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, que é só para o caso do leilão, e maior retorno econômico, que é para um tipo muito específico de contrato, que é o contrato de eficiência. Daqui a pouco a gente chega lá, beleza? Vamos ver agora, então, cada um desses 6 incisos aqui, cada um dos critérios de julgamento, beleza? Começando pelos 2 primeiros, menor preço e maior desconto. Eu trabalho os dois juntos porque eles são de fato muito parecidos, tá? Olha só, artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Muito interessante essa previsão aqui, muito interessante mesmo, merece um parênteses aqui na aula, só para a gente explicar esse ponto, tá? O primeiro aspecto aqui, né, antes desse parênteses, é que, de fato, o menor preço ou maior desconto vão buscar o quê? O menor gasto para a administração pública. A ideia é essa, é pagar o menor valor possível por aquele bem. A ampla maioria das licitações, eu diria que 90%, talvez 95% das licitações, ocorrem com esses dois critérios aqui, tá? A ideia da administração é pagar o menor preço. O que esse artigo 34 falou, e é muito interessante, é que não é apenas para ser analisado qual é o menor preço naquela contratação, mas também qual é o menor dispêndio. O que é isso? Qual que é a diferença? O preço é o valor que a administração paga por aquele produto, tá? O dispêndio é o valor total que a administração gasta com aquele produto. Vamos dar um exemplo prático para ficar claro. Imagine que a administração decida que ela precisa de caminhonetes. Precisa de caminhonetes para o INCRA fazer o seu trabalho de regularização agrária. Beleza. Então o INCRA precisa de caminhonetes. E aí a administração vai lá e especifica, olha, eu preciso de uma caminhonete, tem que ser 4x4, tem que ser diesel, tem que ter um motor 4.0, tem, enfim, ar-condicionado, coloca lá todas as especificações. Quando a administração coloca todas as especificações, aparecem 2 modelos diferentes de caminhonete, tá? Uma pelo preço de R$150 mil e a outra pelo preço de 180 mil. A princípio, a de 150 iria ganhar. Por quê? Porque ela tem o menor preço. Agora imagine que essa de 150 faça 5 km por litro de diesel, tá? Enquanto a de 180 mil faça 15 km por litro de diesel, tá? Então veja, a administração pública nesse caso pode olhar e falar, ó, peraí, nesse caso aqui, essa outra que faz 15 km por litro de diesel, no fim das contas, considerando a quilometragem média que nós fazemos com cada caminhonete ao longo do ano, ela vai sair mais barata para a administração, tá? Então, é possível que em um determinado procedimento licitatório, claro que isso tem que ter regras objetivas no procedimento de licitação, tá? Mas é possível que, utilizando o critério menor preço, não ganhe a proposta que tem o menor preço. Parece contraintuitivo, mas é. Ganha a proposta que, no fim das contas, representa o menor dispêndio para a administração pública. Falando mais uma vez, tudo isso tem que estar estabelecido no edital de licitação e tem que atender os parâmetros mínimos de qualidade. Beleza? Seguindo, parágrafo 1º.
vai justamente explicar isso. Os custos indiretos, por exemplo, o diesel, né, nesse exemplo que eu dei do veículo, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. É muito importante essa parte do objetivamente mensurável, sob pena de nós termos licitações direcionadas, né? Sob pena de administração pública, fingir que está tendo o menor dispêndio simplesmente para escolher o licitante vencedor, que, enfim, às vezes até por algum interesse escuso aí. Então, tem que ser critérios objetivos, mas tendo esses critérios objetivos, por exemplo, quilômetros por litro de combustível, podemos utilizar esse critério do menor dispêndio, ok? Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Qual é a diferença prática entre menor preço e maior desconto? É só o âmbito de atuação, tá? O menor preço pode ocorrer em qualquer procedimento licitatório, já o maior desconto é apenas quando nós temos um preço global fixado no edital de licitação, tá? Nós temos esse preço global quando, ao invés de definir quanto quer pagar, quanto vai pagar por cada item, a administração faz uma licitação total, tá? Para que sejam contratados todos os itens de uma vez só. Isso faz sentido quando tem alguma economia de escala que justifica, tá? Quando, por alguma razão prática daquele caso concreto, a administração pública conclui que contratar tudo de uma vez de um mesmo contratante sairá mais barato e mais prático para a administração pública. Então, nessa hipótese específica, quando nós temos um preço global, aí podemos ter essa modalidade maior desconto, ok? E como ocorre o julgamento pelo critério melhor técnica ou conteúdo artístico? Nesse aspecto aqui, a Lei 8666 detalhava melhor como funcionava esse procedimento, tá? A 14.133 não regulamentou tão bem assim, mas dá pra gente chegar a algumas conclusões lendo a lei. Vamos lá. Olha só, artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. E o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores, tá? Na 8666 não era assim. Na modalidade melhor técnica, os licitantes apresentavam lá a sua proposta técnica e a sua proposta de preços, tá? E aí o licitante que tivesse a melhor proposta técnica, a ele seria oferecido contratar no preço do licitante que ofereceu o menor preço, tá? Então era um procedimento bem diferente lá na 8666, embora tenha o mesmo nome, tá? De melhor técnica. Aqui na 14.133 não. O que nós definimos é exatamente qual é a melhor técnica. O valor que vai ser pago pela administração pública já está definido no edital. Os licitantes nem sequer podem discutir esse assunto. Já é ali uma cláusula de adesão mesmo no contrato administrativo, tá? Então, no que os licitantes concorrem? Eles disputam aqui só a melhor técnica, ok? E o que exatamente é essa melhor técnica? Olha só. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por, e aí critérios aqui, verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovados por meio de apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Esse inciso 1 funciona mais ou menos como prova de títulos, né, em concurso público. Então, a empresa que, por exemplo, está querendo fazer uma obra pública e o critério aqui é melhor técnica, ela vai apresentar lá, olha, eu já fiz essa obra semelhante aqui em tal lugar, a gente obteve tal resultado. Ela vai apresentar o currículo de obras ou de serviços já prestados naquele tipo de objeto. Inciso 2. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos no edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho.
a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. 3. A atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Esses, portanto, são os 3 critérios que podem ser utilizados aqui nesse critério de julgamento melhor técnica ou no técnica e preço, tá? Então, esse currículo de experiência aqui de obras e serviços anteriores, essa atribuição de nota a quesitos de natureza qualitativa, que é feito por uma comissão própria de especialistas naquela área, tá? E a atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores com a administração pública. A lei aqui não deixa claro se essa contratação vale só para o próprio ente federativo que está contratando ou se é com qualquer ente federativo do Brasil, tá? Particularmente entendo que vale qualquer ente federativo. Então, por exemplo, se uma empresa fez um contrato com o estado de Goiás, prestou muito bem esse contrato e está lá escrito no Portal Nacional de Contratações Públicas que o estado de Goiás recomenda essa empresa, que ela foi muito bem na contratação. Quando o Ceará foi contratar o mesmo objeto e essa empresa for licitante, ela usa esse currículo, esse case de sucesso dela lá em Goiás para ganhar pontos na licitação lá do estado do Ceará. Mas a lei não deixou isso claro, tá? É uma interpretação que eu e boa parte da doutrina aí faz.